Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre o verbo avoir e a forma negativa em francês. Essa é a aula número 2 e vamos lá. O verbo avoir. O que tão de interessante teria esse verbo avoir? Vamos ver. O verbo avoir tem o mesmo significado do verbo ter em português. Então, quando eu falo, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho R$ 2, eu tenho um computador, eu tenho uma casa, e por aí vai, né? E pode até mudar o significado das palavras, às vezes nem é para falar tanto de posse, mas às vezes é de uma coisa além, né? Eu tenho sede e tudo mais. O verbo avoir, ele vai ter esse significado que temos em português também. E aí a gente tem que conjugá-lo, a gente tem que mostrar para você a conjugação desse verbo. Mas antes de mostrar para você a conjugação, a gente tem que lembrar dos pronomes pessoais, que a gente falou na aula passada, que é o je, tu, vous, il, elle, nous, il, elle. O je significa eu, tu, você, vous, vocês ou você, no caso, falando formalmente. Il, elle, ele, ela, singular. Nous, nós. Il, elle, plural. Eles, elas. O verbo avoir conjugado, então, vai ficar da seguinte maneira, olha só. Je, que significa eu tenho. Tu as, você tem. Vous avez, vocês ou você tem. Il a, ela, ele tem, ela tem. Nous avons, nós temos. Ils ont, elles ont, elas têm, eles têm. Vamos ver agora umas particularidades de cada frase que a gente falou agora. Ó. Eu tenho G. G, lembra da letra do alfabeto? O G? Então, é G. G de gato. G. E não ju. Je. Je. Je é outra coisa. G. Je. G. Je. O je é eu. G. Eu tenho. Tem uma pequena diferença, mas é muito importante, tá bom? Tu as, o S não é pronunciado, beleza? Então você fala tu as. Vous avez, olha só, como eu falei na aula passada, o S ele tem um som de Z, então você fala vous, vous, fica o Z, som de Z, vous. E quando você fala junto ao verbo, fica vous a, então você fala vous a, vous avez, faz o som de Z junto com o verbo, como se fosse uma palavra só, vous avez. E lá, você fala junto também, ó, e lá, né? E lá. Ela também, como se fosse falar ela, mas você fala ela, certo? Com uma pausa, assim, um pouco diferente do ela, normal. Nous avons. Nous avons, mesma coisa do vous avez, ó. S com som de Z, nous avons. Certo? Nous avons. Isso aqui também, ó. Ils ont. O S com som de Z. Ils ont. Elles ont. Mesma coisa. Então, a pronunciação dos verbos terminados em S, dos verbos não, dos pronomes pessoais terminados em S, vous, nous, il, elle, terminados em S, eles, juntos com o verbo avoir, eles vão ter o som de Z, beleza? Vamos falar agora da forma negativa em francês, ou seja, como que você pode fazer frases negativas em francês. Vamos lá, ó. É muito simples você fazer uma frase negativa em francês. Basta você pegar o verbo
e ao redor dele colocar o ne pas. Então fica ne, verbo, pas. Eu botei ao redor do verbo, mas é ao redor do verbo, tá, gente? Foi o de escrita mesmo. No caso aqui, ó. Eu sou engraçado. Je suis drôle. Je suis drôle. Eu sou engraçado. Eu não sou engraçado. Agora, quando eu vou fazer uma frase negativa, eu pego o verbo suis e coloco ne pas ao seu redor. Beleza? Ao redor do verbo. Então eu falo je ne suis pas drôle. Je ne suis pas drôle. Eu não sou engraçado. Certo? Muito fácil, né? Agora, quando eu tenho verbos que comecem com vogal ou com H, eu vou ter que colocar, em vez do ne, esse ne aqui, eu vou colocar um ne com apóstrofo. Certo? Então, eu vou ter que mudar esse ne, essa partícula ne. E vai ficar da seguinte maneira, ó. A seguinte frase. Você não é meu amigo. Vous n'êtes pas mon ami. Então, o que eu coloco aqui? O verbo, ele inicia com uma vogal. Inicia com E. E aí eu coloco o N com apóstrofo junto desse verbo. E depois o pas, obviamente. E assim eu formo Vous n'êtes pas mon ami. Lembrando que essa junção aqui, ela é obrigatória e você tem que falar junto, certo? Vous n'êtes, isso aqui é uma palavra só, como se fosse, ó, net, net. Não se fala ne et, se fala net. Vous n'êtes pas mon ami, beleza? Outra coisa que eu gostaria de abordar é que o ne pas, ele serve para fazer negações como não, beleza? Tipo, ó, je ne suis pas drôle. Eu não sou engraçado. Por que eu abordei isso? Porque a gente vai ver no slide posterior que o ne pas não é a única maneira de fazer uma negativa em francês. Tem outras maneiras de fazer uma negação em francês. Então, o ne pas significa não. Je ne suis pas drôle. Eu não sou engraçado. Vamos para a próxima. Como falei, é possível fazer outras formas negativas com ne pas, como o ne pas. Tem outras formas. Temos aqui o ne personne, que significa não ninguém. Por exemplo, eu não sou ninguém. Je ne suis personne. Eu não sou ninguém. Je ne suis personne. Mas vamos ver um exemplo aqui descrito, ó. Elle ne veut personne ici. Elle ne veut personne ici. Que significa ela não quer ninguém aqui. Ela não quer ninguém aqui. Então, ó, o ne significa não, personne, ninguém. Ela não quer ninguém aqui, ó. Elle ne veut personne ici. Beleza? Simples. O ne jamais, e essa palavra se fala jamais, não é jamais, é jamais. Como que você fala? O que ela significa? Ela significa nunca. Então, isso aqui tudo significa nunca, beleza? Então, quando eu vou falar aqui, ó, je ne mange jamais de légumes. Je ne mange jamais de légumes. Isso significa eu nunca como vegetais. Je ne mange jamais de légumes. Certo? Eu nunca como vegetais. Também temos aqui, ó, ne rien. O ne rien significa não, nada. Não, essa partícula aqui não. E o rien, nada. Ne rien, não, nada. Mas quando se coloca na frase faz mais sentido, ó. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Eu não tenho nada. Je n'ai rien. Eu não tenho nada. Beleza? Temos também aqui, ó, ne plus de. Ne, verbo plus de, que significa não mais. Il n'a plus de patience. Il n'a plus de patience. Il n'a plus de patience.
Il n'a plus de patience. Isso significa ele não tem mais paciência. Beleza? Muito fácil. Tá bom, pessoal? Vamos então continuando. Agora temos a negação do verbo avoir. A gente vai utilizar a negação mais comum assim que a gente vê, tá? Mas a gente viu que tem outras formas de negação do verbo avoir no slide anterior, beleza? Então aqui, ó, a gente tem aqui je n'ai pas, que significa eu não tenho. Tu n'as pas, que significa você não tem. Vous n'avez pas, significa você ou vocês não têm. Il n'a pas, elle n'a pas, ele não tem ou ela não tem. Nous n'avons pas, nós não temos. Il, elle n'ont pas, eles, elas não têm. Beleza? Super easy. Negação do verbo avoir. Você vai ver que com o tempo esse tipo de frase vai ficar, esse tipo de forma de negação vai ficar gravado na sua cabeça quando você vai falar francês. A maneira, a frase que você vai falar com negação vai sair com n'est pas tranquilamente, beleza? Então não tem para que você ficar, muita gente fica, né? Ah, nossa, difícil, tem que toda hora ficar colocando, não tem muito medo, tá, pessoal? Porque isso você vai pegar com o tempo, é tudo com o tempo mesmo. Vamos ver. Quando a gente utiliza, faz uma negação no caso, fala uma negação com o verbo avoir, e nessa negação a gente utiliza algum artigo indefinido, obviamente que a gente ainda não abordou sobre os artigos indefinidos, mas eu já vou dar uma breve sobre esses artigos indefinidos. Ó, tenho un, une, de. Un, une, de. Se quiser, você pode pronunciar também aí na sua casa, onde você estiver. Un, une, de, que significa um, uma e uns ou umas, beleza? Un, une, de. Então, se você for colocar uma frase negativa com avoir e tiver um artigo indefinido, esse artigo ele vai mudar para de. Beleza? Vamos ver um exemplo, ó. Por exemplo, vamos ver uma afirmativa aqui, ó. J'ai des amis. J'ai des amis significa eu tenho amigos, certo? Agora, quando eu quero fazer uma negação, eu coloco je n'ai pas, normal, eu não tenho. Agora, o des amis, em vez de eu colocar je n'ai pas des amis, eu não faço isso. O artigo indefinido de, aqui ó, no caso, ó, de, ele muda para de. E esse de, quando tem um substantivo que começa com vogal, ele é colocado um apóstrofo, certo? Então ele tem essa forma ou essa forma. Se o substantivo aqui for começar com consoante, você coloca o de normal. Mas se começar com vogal, você coloca um de com apóstrofo. Então aqui eu tenho je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Eu não tenho amigos. J'ai des amis. Eu tenho amigos. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. J'ai un ami. J'ai un ami. Que significa eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Certo? Agora, se eu quiser fazer uma negação. Je n'ai pas d'amis. O que eu fiz? Eu troquei o un, aqui, ó, que significa un, por de. E quando tem um substantivo ou um adjetivo também, né, que inicie por uma vogal, o que acontece? O de ele vem com apóstrofo.
E se fala tudo junto, tá? D'ami. D'ami. Je n'ai pas d'ami. Eu não tenho amigo. Ou não tenho um amigo. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos ver agora algumas utilidades do verbo avoir. Então, o verbo avoir pode ser usado em expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões, são frases que são formadas, essa formação que elas vão ter, são específicas do país ou da região em que se fala, certo? Então, são formações em que quando você vai traduzir ao pé da letra, ou quando até você usa um dicionário, qualquer coisa assim, para traduzir a frase, ela vai ficar um pouco perdida, beleza? Mas você vai ver que alguma dessas frases que a gente vai usar com avoir, ela vai ter uma similaridade com a língua portuguesa por causa da semelhança das línguas latinas, beleza? Então vamos ver. J'ai mal. J'ai mal significa estou com dor, certo? Estou com dor. J'ai mal. E eu posso falar também eu tenho dor, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, eu tenho dor. Por causa da similaridade da língua, né? J'ai peur. J'ai peur significa tenho medo, estou com medo, né? Mesma coisa. Também serve para falar datas comemorativas ou até a minha idade ou a idade de alguma pessoa. Como por exemplo aqui, ó, j'ai 17 ans, que significa eu tenho 17 anos. Ou posso falar j'ai ans, certo? Quando eu falo tudo junto, j'ai 17 ans, tenho 17 anos. Beleza? J'ai envie de. J'ai envie de. J'ai envie de significa tenho vontade de, certo? J'ai envie de. J'ai faim significa tenho fome, estou com fome, né? Mesma coisa. A maioria que eu posso trocar aqui estou com, né? Estou com medo, estou com fome, estou com dor no caso aqui. Só o j'ai envie de que ele vai ter um pouquinho de diferença, né? Que ele vai estar falando de vontade de, aí já muda um pouquinho mais. Só essa envie aqui, só o envie que mudou. J'ai froid, sinto frio, estou com frio, tenho frio. Muito similar ainda também, né? J'ai honte, estou com vergonha. J'ai honte, estou com vergonha. Certo? Vamos lá, continuando. J'ai de la chance, que significa tenho sorte, eu estou com sorte, né? J'ai besoin de, que significa preciso de. Esse é muito diferente da língua portuguesa, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? J'ai besoin de significa preciso de, beleza? J'ai chaud, sinto calor, estou com calor, tenho calor, né? J'ai raison, tenho razão, também mesma coisa com a língua portuguesa. J'ai tort, estou errado, né? Esse aqui acho que é o único que a gente tem que falar só estou errado mesmo, né? J'ai l'air de. J'ai l'air de. O j'ai l'air de também, se a gente traduzir ao pé da letra, fica eu tenho o ar de. Eu tenho um ar de aparecer alguma coisa, como se fosse mais ou menos isso. Então, j'ai l'air de significa pareço. É simplesmente pareço. Eu pareço. Se vocês repararem, eu tirei aqui, eu só deixei o G oculto, tá? Mas eu poderia ler eu estou com dor, eu tenho medo, eu tenho 17 anos, certo? Só pra avisar aí, tá? Mas o que? Quando se fala em dores, quando você tem alguma dor em alguma parte do corpo, utiliza-se avoir mal à. Avoir mal à.
Vamos ver alguns exemplos. J'ai mal au ventre. Eu estou com dor na barriga. Então, o que você faz para formar essa frase? Você utiliza avoir, mal a, e a parte do corpo que você está com dor. Por exemplo, ventre é a barriga. Então, j'ai mal au ventre, estou com dor na barriga. J'ai mal à la tête. Eu estou com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. Il a mal au bras. Eu estou com dor no braço. Bras, braço. La tête, cabeça. J'ai mal au genou. Eu estou com dor no joelho. Beleza? Deixa eu voltar aqui para falar uma coisa interessante. Olha só. Vocês devem ter reparado que tem esse o AU, né? AU. E aqui não. Aqui você repara que tem o A latet, normal, né? Como se fosse aqui escrito normalmente. Avoir, mal, a. Né? Por que isso acontece? Porque aqui é uma frase, é uma tête, no caso, cabeça, ela vem de um artigo feminino, la tête. Já o ventre, bras, genou, eles todos vêm de artigos masculinos. E os artigos masculinos, eles se acoplam ao a, esse a aqui, e fica o, certo? Então ele fica acoplado e fica o. Aqui também e aqui também. Então, quando é feminino, você deixa separado. Quando é masculino, fica o. J'ai mal au ventre, il a mal au bras, j'ai mal au genou. Certo? Vamos lá. Quando se usa avoir du mal a seguindo de um verbo, significa que você está com dificuldades em fazer alguma coisa. Então, se você usar isso aqui, ó, avoir du mal a, e depois colocar um verbo, você está com dificuldades em fazer alguma coisa relacionado a esse verbo. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui o verbo être. Certo? Esse verbo être significa ser. Lembra da nossa aula passada? Verbo être, ser. J'ai du mal à être d'accord avec lui. J'ai du mal à être d'accord avec lui. Significa, eu estou com dificuldades em estar de acordo com ele. Ou no caso, eu tenho dificuldades em estar de acordo com ele. Beleza? Próximo. Elle a du mal à monter l'escalier. Elle a du mal à monter l'escalier. Significa, ela tem dificuldades em subir a escada. Ela tem dificuldade em subir a escada. Certo? Próximo. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Eu tenho dificuldade em respirar. Até aí. Então acabou, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado muitíssimo dessa videoaula que eu fiz com muito carinho para vocês. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos que querem aprender um novo idioma como o francês. E se você também teve dificuldade, se inscreva nesse canal que vai ter mais videoaulas para você que está aprendendo esse idioma fantástico, fantastique. E é isso aí. Até a próxima videoaula, pessoal. Falou!